3, verso 8, 9 e 10. Amém? Esta palavra, ela assim vem ardendo no meu coração, e desde antes de domingo passado, quando eu preguei, e domingo enquanto eu estava pregando aqui, né, até passei mal. Não sei se algumas pessoas notaram, mas eu passei muito mal, até pedi para o pastor Celso terminar o culto, me sentei ali e eu comecei a orar ao Senhor, e esta palavra, sabe, ficou muito latente no meu coração, e eu quero compartilhar elas com vocês, amém? Não só com a igreja, mas com as pessoas que estão nos acompanhando pela internet, amém? Quero, a pedido de algumas pessoas, então diz assim: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Diga comigo assim: ouvindo a voz do Senhor Deus. Queridos, eu acredito que no mundo em que vivemos e no tempo em que vivemos, o tema proposto nessa mensagem é um grande desafio. E por que emanei que é um grande desafio ouvir a voz do Senhor? Porque, Arnaldo, é um grande desafio ouvir a voz do Senhor Deus. Eu vou trazer um dado bastante curioso, sabe? Mas segundo o IBGE, o estado do Paraná, ele tem uma população estimada, porque pode aumentar, né? Como aumenta, sempre está nascendo gente, também está sempre morrendo gente. Não sei se morre mais do que nasce, ou se nasce mais do que morre. A verdade é que para mim nasce mais do que morre, porque parece que cada dia que passa tem mais gente, né? Então significa que quem está morrendo menos do que está nascendo. Mas segundo o IBGE, pastor Celso, lá, né, quando você abre o site do IBGE, o negócio fica mudando assim, segundo após segundo. E quando eu estava escrevendo, passando por papel essa mensagem, no dia que eu estava passando por papel, há uma população só no estado do Paraná de 294.900 pessoas. Eu digo 208.494.900 pessoas. Não é uma população pequena, né, Dico? Agora, queridos, o que isso tem a ver? Imagine uma situação assim. Eu vou fazer um teste aqui. Nós estamos aqui 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 pessoas. Nós estamos hoje 27 pessoas aqui na igreja. Agora eu vou fazer um teste. Vou contar até 3. Você vai falar o teu nome e o teu sobrenome, ok? Num tom de voz, não precisa gritar, mas também não pode ser muito baixo, num tom forte da sua voz, ok? Então você vai falar o seu nome e o seu sobrenome. Eu vou contar até 3, quando eu disser já, você fala, tá bom? 1, 2, 3. Não entendi. Acho que vocês não entenderam. Você vai dizer o seu nome, só o primeiro nome e o seu sobrenome. Não precisa dizer o nome todo, tá bom? Então, 1, 2, 3. Vocês entenderam alguma coisa? Eu acho que tem alguns que não entenderam. É o seu primeiro nome e o seu sobrenome, tá bom? Vamos lá? 1, 2, 3.
E nós, na verdade, ficaríamos confusos. Não fica meio confuso? Isso porque nós só estamos em 37. Agora você imagina, Arnaldo, todas essas pessoas do estado do Paraná no mesmo lugar, sem falar muita coisa, só o seu primeiro nome e o seu sobrenome. Imagina, irmãos, todos eles falando no mesmo tom, na mesma frequência, Sara. Será que daria para entender muita coisa? Com toda certeza não. Esses dias eu vi uma postagem da esposa do pastor Rogério, lá de Suzano, que esteve ministrando no nosso retiro, e ela colocou uma postagem seguinte, que no mundo existe muito mais do que isso. Isso eu falei só no estado do Paraná, Felipe, mas no Brasil são muito mais. Imagina todos os estados com toda a sua população. Imagina não só o Brasil, mas todos os países com toda a sua população, todo mundo falando o seu nome e o seu sobrenome. Imagina o que você entenderia de tudo isso. E a postagem da pastora era o seguinte, que apesar de existirem milhões, bilhões e muito mais de vozes, cada uma diferente da outra, Deus ouve e entende cada uma individualmente. Deus ouve cada uma. Mas depois dessa postagem eu coloquei embaixo, diz assim: Deus, Ele ouve a minha voz e Ele sabe que a minha voz é a minha voz, mesmo, irmão, nessa população do Paraná de 208.494.900 pessoas. Deus sabe exatamente quem é que está falando, que sou eu naquele momento. Mas agora você acrescenta nessas 208.494.900 mais uma voz, 901, que é a voz de Deus. E a minha pergunta é: Deus, Ele sabe a minha voz e a sua voz. Deus, Ele sabe que é eu que estou falando, que é você que está falando, o que eu estou falando, o que você está falando. Mas a pergunta é, Ivonete, no meio de tantas vozes, os teus ouvidos, eles estão afinados, eles estão aguçados para ouvir a voz de Deus, para você discernir no meio de tantas vozes que existem, a voz do Senhor falando com você. O apóstolo Paulo, pastor Celso, escrevendo em uma das suas cartas, Sara, à igreja de Corinto, ele fala uma coisa muito interessante, e ele vai dizer assim lá em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 10 e versículo 11, ele vai dizer assim, Zilda: há sem dúvidas muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles ou nenhuma delas, contudo, sem sentido. Se eu, pois, ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele estrangeiro para mim. Ele faz uma afirmação, sabe? Ele diz que há, sem dúvida, muitos tipos de vozes, amém? Imagina, Arnaldo, só no Paraná são 494.900 vozes. É muita voz. Isso nós estamos falando de pessoa. E diante de tantas vozes que você ouve, como é que você pode ter certeza que é a voz do Senhor que está falando com você? Como é que você pode ter certeza de que Deus está falando com você, de que Deus está falando comigo, de que Deus está falando conosco? Observe, Lucas, que Paulo, ele diz que existem muitos tipos de vozes. E porque existem muitos tipos de vozes, discernir a voz de Deus em meio a tantas vozes é muito importante para a igreja.
falando, Arnaldo. Saber o que Deus está falando no meio de tantas vozes é essencial, é crucial para a minha vida e para a tua vida. E por que saber a voz de Deus, discernir a voz de Deus, irmã Alice, é crucial, é importante? Porque não existe nenhuma voz mais poderosa e não existe nenhuma voz mais capaz de transformar, de mudar, de direcionar, de fazer o que é para ser feito, do que a voz do Senhor. A voz de Deus, irmãos. E eu acho interessante, Senhor, porque desde a criação do mundo, Marisa, desde a criação do mundo, esse sempre foi o maior desafio do homem. Qual é o maior desafio do homem, Gilmara? Ouvir a voz de Deus, Tati. Qual é o maior desafio da igreja, Econete? Ouvir a voz de Deus. Qual é o maior desafio seu? Qual é o maior desafio meu? Ouvir a voz de Deus. Desde a criação, desde o Éden, esse foi o maior desafio. Se você olhar, pastor Celso, no capítulo 3, verso 1 do livro de Gênesis, a Bíblia vai dizer assim: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus falou, é assim que Deus disse, é assim que Deus falou, não comereis de toda a árvore do jardim. Observe, Satanás, no uso da serpente, ele vem colocar em xeque a voz de Deus. Não só o que Deus disse, mas ele vem colocar em xeque a voz de Deus. Ele vem dizer assim: Steph, foi isso mesmo que Deus disse? É isso mesmo que Deus disse? O que você entendeu, será que está certo? Será que você realmente entendeu o que Deus está falando? Será que realmente você entendeu o que Deus quis dizer? Será que você ouviu a voz de Deus de verdade? Será que o que você está fazendo, dizendo que Deus mandou você fazer, realmente foi Deus? E o que ele faz com isso, sabe? Ele coloca dúvida. Até aquele momento a mulher estava crendo, mas a partir daquele momento ela deixou de crer. Olha para quem está do seu lado e diga assim: existem muitas vozes que quer fazer você duvidar daquilo que Deus falou. Por que, pastor? Porque quando você duvida daquilo que Deus falou, querido, o diabo consegue, na verdade, tirar você do caminho, tirar você da direção, tirar você da posição, tirar você do lugar que Deus estabeleceu para você, que é o Éden, o lugar de delícia, o lugar de vitória. Você vai ver que foi exatamente isso o que aconteceu com Adão e Eva, quando eles deram ouvidos à voz que não era a voz do Senhor, Sara. Eles perderam a posição, eles perderam o lugar, eles perderam aquilo que Deus criou para eles, aquilo que Deus estabeleceu para que fosse para eles. Eu não sei se você consegue perceber, até aquele momento havia só uma voz. Diga para quem está do seu lado: até a serpente falar com Eva, só tinha uma voz. Qual era a voz, Ivonete? A voz de Deus.
Deus falou para Adão e para Eva, era só uma voz, mas de repente surge uma segunda voz, a voz de Satanás usando a serpente. E quando agora, irmãos, não tem mais só uma voz, surge uma segunda voz, o que acontece? O que acontece? A mulher agora começa, será? Quem é verdade? Será que o que a serpente está falando ou o que Deus falou? A dúvida surge quando existem duas vozes. Agora perceba que quando surge a segunda voz, vem uma dúvida na verdade na vida da mulher. Só que agora, queridos, se você observar bem detalhadamente o texto, pastor Celso, quem é que falou para Adão comer? Foi a serpente? Foi a Eva? Então surge uma terceira voz. Era só uma voz. Como seria bom, Arnaldo, se fosse só a voz de Deus, se não existe mais nenhuma voz. Seria muito mais fácil, seria muito mais tranquilo. Mas lá no Éden já veio a voz de Deus, que foi abafada pela voz de Satanás, e veio a voz da mulher, que tirou o homem do caminho. E Deus havia criado todo o paraíso e colocou o homem para morar no paraíso. Disse: olha, tudo isso aqui vocês podem desfrutar de tudo, todas essas bênçãos são de vocês. Olha, a vida de vocês pode ser regada a muitas frutas, olha os animais, olha os verdes, vocês têm para comer de sobra, vocês vão poder viver de maneira regalada. Mas olha, nisso aqui você não toca, nisso aqui você não toca. Vem Satanás, fala com a mulher, coloca a dúvida na mulher, a mulher acaba comendo. A mulher vem e fala com o marido acaba comendo. E o que acontece com esse casal? Deus pega esse casal e tira ele do lugar que Deus estabeleceu para eles viver e põe eles para fora, porque eles agora ficaram em dúvida com aquilo que Deus falou. Três vozes foram suficientes para tirar o homem da sua posição, para tirar o homem do lugar que Deus estabeleceu para ele viver. Quantas vozes eu disse? Três vozes. A primeira, a voz de Deus, a segunda, a voz da serpente, a terceira, a voz da mulher. Mas sabe o que eu acho interessante, querido? É que apesar de todas essas vozes que existem, se colocarmos a população do Paraná, 208 milhões, 400 e alguma coisa, e 900 pessoas, são muitas vozes, mas ainda Deus fala. Olha para quem está do seu lado e diga assim: Deus está falando. E qual é a intenção, pastor Alane, de Deus estar falando? Porque apesar, querido, das duas vozes que vieram, a segunda e a terceira, ter tirado o homem do lugar que Deus estabeleceu para ele, ter tirado o homem da posição que Deus colocou para ele, Deus está falando, porque Ele quer trazer o homem de volta para este lugar, quer trazer o homem de volta para essa posição. Tem alguém aqui que deseja voltar para um lugar
que nós lemos. Diz assim, verso 8: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores. Pastor Celso, você que prega, Pastor Alane, você que prega, irmãos, você que gosta de estudar a Bíblia, você que está me ouvindo pela internet, observe uma coisa. A Bíblia diz que eles ouviram a voz do Senhor. E eles ouviram a voz do Senhor aonde? No Éden. Agora, pastor Celso, seria heresia da minha parte, seria viajar na maionese o que eu vou dizer agora? Porque você vê que só depois de Adão ter se escondido com a sua mulher, porque eles ouviram a voz do Senhor, é que Deus chama Adão. Então, com quem Deus estava conversando? E o que Deus estava falando, pastor Celso? Que levou Adão e Eva a escutar: Deus está vindo, Eva, e nós estamos em pecado, vamos nos esconder. O que é que Deus estava falando e com quem Deus estava conversando? Imagino eu que ali estava a Trindade. Todos os dias, Deus escriando é o que está no original hebraico. Elohim. Todos os dias vinha o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Stephanie, olha, você viu como está bonito? Você viu que lindo? Olha aquela flor que nasceu. Ontem não tinha aquela flor. Nossa, você viu como a grama está mais verde? Quando Adão ouviu, Adão se escondeu. Porque apesar, irmãos, de Adão ter dado ouvido à mulher e a mulher ter dado ouvido à serpente, eles não perderam a sensibilidade da voz do Senhor. Eles não perderam, Zilda, sabe aquele contato? Eles ainda tinham reconhecimento da voz de Deus. Eles ainda sabiam quando Deus estava falando. Eles ainda sabiam reconhecer quando era a voz de Deus. Por isso eles se esconderam. Então Deus não teve dificuldade. Ele não precisou gritar como alguns pregadores falam. Ele simplesmente disse: Adão, 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 onde estás? Mesmo em pecado, mesmo já perdendo a sua posição, não o seu lugar ainda, eles ainda ouviam a voz de Deus. Olha para quem está do seu lado e pergunta: você ainda ouve a voz de Deus? Ei, os seus ouvidos ainda, eles estão sensíveis, os seus ouvidos ainda são aguçados, os seus tímpanos ainda estão afinados. Digo, você ainda consegue, em meio a tantas vozes que se ouvem no mundo em que vivemos, você ainda consegue saber quando é que Deus está falando, Sara. Você ainda consegue saber quando Deus está falando. Veja, pastora Alane, o verso 8 diz que eles ouviram a voz do Senhor e se
esconder. Com quem Deus estava falando? Com ele certamente não era, irmãos. Porque se fosse com ele, por que Deus chama ele? Adão, Adão, onde você está? Sabe qual que é o problema? É que assim como Adão, muitos se encontram com medo, escondido e cheios de justificativas. Porque a Bíblia vai dizer, irmãos, que Adão e Eva viram que estavam nus, coseram folhas para tapar a sua nudez. O coser folha, eles tentaram justificar o seu pecado. Olha para quem está do seu lado e diga assim: Deus não quer que você justifique o pecado. Não, fala para ele: Deus não quer que você justifique o pecado. Deus quer que você escute a voz do Senhor. E o que Deus está querendo falar comigo? Deus está querendo dizer para você: aonde você está? Você sabe o lugar que você está, querido? Você sabe a posição que você se encontra hoje? Quem sabe, querido, você está como Adão, ainda no Éden, mas está com a sua posição de alguém caído. Mas hoje Deus está falando com você, não para te acusar, não para te oprimir, não para te, sabe, fazer ficar para baixo, mas Deus está querendo te colocar de volta na posição de alguém que nasceu para vencer, te colocar de volta no lugar aonde você pode desfrutar das delícias que Deus tem para a tua vida. Apesar, pastor Celso, de ter entrado mais duas vozes no Éden e de ter tirado Adão e Eva da sua posição e de ter depois tirado eles do lugar, o que me encanta é que Deus não desistiu do homem. Olha para quem está do seu lado e diga: Deus não desiste de você. Deus não desiste de mim. Deus não desistiu de nós, irmãs. Deus continua falando. E Ele está falando nessa noite comigo. Aleluia. Ele está falando nessa noite com você. E o que Ele está falando? Onde você está? Onde você está? E eu estava pensando, para eu poder ouvir a voz do Senhor, eu preciso entender como Deus fala, pastor Celso. E eu já estou terminando. E eu quero mostrar como Deus fala, sabe? E a primeira forma de Deus falar, eu acho interessantíssimo. Se você abrir a tua Bíblia em João, Evangelho, capítulo 12, verso 27 ao verso 30, está escrito assim, Gilmar: agora está, Jesus está falando, agora está angustiada a minha alma. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas precisamente com esse propósito vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. A multidão, pois, que ali estava, tendo ouvido a voz, dizia ter havido um trovão. Outros diziam: foi um anjo que lhe falou. Então explicou Jesus: não foi por mim que veio esta voz, e sim por vossa causa. Deus fala de maneira audível. Eu vou te repetir: Deus fala de maneira audível. Assim
assim como você está me ouvindo falar, Gilmara, Deus fala. Aleluia. Já ouviu Deus falar audivelmente com a irmã? Alguém aqui já ouviu a voz de Deus desta forma, querido? Alguém aqui, irmãos, poderia ser atrevido e dizer assim: pastor, eu já ouvi, eu ouvi Deus, eu conheço o timbre da voz. Me lembro de um pastor lá em Suzano, quando ele ia profetizar, ele, assim diz o Senhor, mudava o tom de voz. Mas ainda que ele mudasse o tom de voz e Deus estivesse falando através da vida dele, aquela não era a voz audível de Deus. Eu não sei se você entende, mas nesta hora, pastor, tem 3 interpretações. Diz a Bíblia que alguns achavam que era um trovão, outros achavam que era um anjo, mas Jesus sabia, Deus está falando, e não é comigo, e nem por minha causa, é com vocês, e por causa de vocês. Ei, olha para mim, Deus fala de maneira audivelmente. Pastor, eu nunca ouvi Deus desta forma. Então eu quero convidar e desafiar você a buscar ouvir Deus desta forma. Senhor, fala comigo. Mas eu não quero entender como o primeiro grupo que entenderam que fosse um trovão. Eu não quero entender como o segundo grupo que entendeu que era um anjo. Eu quero entender como Jesus entendeu. Eu quero entender como Jesus entendeu que Deus está falando por uma causa, que Deus está falando por uma razão, porque Deus não abre a boca para falar se Ele não tem um propósito. Deus não fala, irmão, como tagarela. Deus fala com propósito. Olha para quem está do seu lado e diga assim, ó, Deus só fala quando é necessário. Deus só fala quando é preciso. Porque quando Deus fala, Deus muda o ambiente. Quando Deus fala, Deus muda a geografia. Quando Deus fala, Deus muda a sentença. Aleluia. Deus não é igual a mim, nem igual a minha filha Ana, que fala pelos cotovelos. Deus é um Deus igual a pastora Lani, fala só quando precisa e o necessário. Mas quando Deus fala, sai de baixo. Porque quando Deus fala para mudar. Eu vou repetir, você não entendeu. Quando Deus fala para mudar. E hoje Deus está falando aqui, irmão. E se Deus está falando, está mudando, está mudando. Bate aí no seu irmão e diga assim, ó, está mudando. Você pode não estar vendo, mas está mudando. Porque a voz do Senhor das pedras chama de fogo. A voz do Senhor é majestosa. A voz do Senhor é como o som de muitas águas. A voz do Senhor quebra o cedro do Líbano. Quando Deus fala, não tem quem resista, nenhum que não mude, Bonete. Aleluia. E toda vez, pastor Celso, que existe uma necessidade de que o céu troveje, é a voz do Senhor. Deus fala de maneira audível, sabe? Você já ouviu? Se não ouviu, você ouviu. Segundo, querido, Deus fala através do Espírito Santo. Atos 8, verso 29. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te deste carro e acompanha. Imagina, não. Vem um homem numa carruagem correndo. Filipe está num determinado lugar. Deus pega Filipe e traz ele naquele caminho.
e manda ele correr do lado. Você entende o que você está lendo? Existe uma diferença entre a primeira voz, Felipe, e a segunda aqui. A primeira maneira de Deus falar é a segunda. A primeira é assim, audível. A segunda é o Espírito Santo. Aonde o Espírito Santo está? Dentro de você. É aquela voz que vem de dentro para fora. A primeira é a voz de fora para dentro. Ouve-se a voz do Senhor, ouve-se a voz sobre as águas, troveja o Deus da glória, Deus da glória, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor quebra os cetros. Se o Senhor despedaça os cetros do Líbano, despede chamas de fogo, a sua voz é majestosa. Se o Senhor troveja sobre as muitas águas. Aleluia, essa é a voz audível, irmãos. Não é todo momento que Deus fala assim, irmão. É só quando há uma necessidade extrema, aleluia. Quando existe uma sentença, irmão, para ser mudada. Quando existe um decreto para ser estabelecido. Deus abre a boca do céu e confundem alguns que é trovão, outros que é anjo. Mas quem tem discernimento sabe. Deus está falando de forma audível, porque precisa acontecer algo extraordinário. Glória a Deus, aleluia. Mas não menos nem mais, existe a voz do Espírito. Deus falando através do Espírito. Não chama tão atenção, não faz tanto estardalhaço, mas também precisa, irmãos, ficar atento, porque às vezes a gente acha que isso é coisa da minha cabeça. O Espírito Santo está falando. Fala de maneira audível, Deus fala. Fala através do Espírito Santo. Mas Deus não vai só dessa forma, Marícia. Lá no livro de Mateus, capítulo 1, do verso 20 e 24, diz assim: enquanto ponderavam nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho. E disse José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado foi pelo Espírito Santo. Deus fala através de sonhos. Precisamos entender, irmãos, que é uma outra forma de Deus falar. Mas é importante ressaltar, existem sonhos e sonho. Existe sonho que é Deus falando conosco. E existe sonho que não é Deus falando
Deus fala por sonhos. E eu quero terminar para nós orarmos. Deus fala audivelmente. Deus fala através do Espírito. Deus fala através de sonhos. E lá em Atos capítulo 11, verso 27 e 28 diz: naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles, chamado Ágapo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, o qual sobreveio nos dias de Cláudio. Deus fala através dos profetas. Há um grande problema em nós. Quanto à voz de Deus, não quanto à voz de Deus audível, não quanto à voz de Deus através do Espírito, não quanto à voz de Deus através do sonho, mas há um grande problema no meio da igreja quanto Deus falar através de profetas. O que mais? É a maneira mais difícil das pessoas ouvirem Deus, quando Deus usa profetas. Infelizmente, por causa do testemunho, da conduta de alguns deles. Mas o apóstolo Paulo, escrevendo sua carta, se não me engano, aos Tessalonicenses, ele diz que você deve julgar a e não o profeta. Por que, irmãos? Porque é o que está sendo dito e não quem está dizendo. Porque um dia, Arnaldo, Deus não encontrou um homem capaz de usar. E sabe o que Deus usou? Uma mula. Porque o profeta não estava conseguindo ver o que Deus estava querendo mostrar. E Deus precisou usar uma jumenta, uma mula, para falar com ele. Para mostrar, querido, que não é o profeta, mas é a profecia, é a voz de Deus. Não é o profeta que vai mudar a sua vida, mas é o que Deus está falando através da vida dele. Quando Deus usou esse profeta, irmão, a Bíblia diz assim que ele deu a entender. Significa o que, pastor? Ele afirmou. Não, mas isso aconteceu. Porque o que é de Deus, irmãos, acontece. O que não é de Deus não acontece. Um profeta ou sem profeta. Eu poderia ainda falar nessa noite, pastor, que Deus fala através de visões, que Deus fala através da Bíblia, mas eu quero terminar mostrando para você por que Deus fala. Qual o motivo de Deus falar assim? Primeiro, para nos esclarecer. Quando Deus falou de maneira audível, Jesus deixa claro: essa voz não é por minha, mas é por vossa causa. Deus esclarecendo, Deus trazendo resposta a isso. Tem alguém precisando de uma resposta de Deus? Tem alguém precisando de uma resposta? Deus fala para esclarecer, trazer resposta, não deixar dúvida. Segundo, Deus fala para alterar destino, alterar rota. Quando Deus dá o sonho de José, o que José estava pretendendo fazer? Largar Maria e dar no penote. Deus disse: não larga Maria, não dá no penote, não tenha vergonha, não tenha medo, continue no caminho. É Deus. Terceiro, Deus,
Deus fala quando nós precisamos de direcionamento, sermos guiados. Foi o que Deus fez com Filipe. Aproxima-te da rocha. Deus deu um direcionamento para Filipe. Sabe, quando você está assim, vou para cá ou vou para cá? Faço isso ou faço aquilo? Escute Deus. É, Deus. Porque Deus tem direcionamento. A voz de Deus nos direciona, nos guia. Não sai fazendo por sua própria conta. Ouça Deus. E quarto, eu falei 4 maneiras de Deus falar: audível, através do Espírito Santo, em sonho e através dos profetas. Esclarecer, mudar de estilo, direcionar. E o quarto, prevenir. Quando Deus usa o profeta sobre a grande fome, o que ele estava querendo dizer? Olha, se prepare. Não está acontecendo, mas vai acontecer. Eu termino essa mensagem, irmãos, te convidando a ficar em pé, mas eu quero ler o texto. Diz assim, Hebreus, capítulo 3, versos 7 ao 11. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, quando me aprovam e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração, eles também não conhecerão os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso.